Hebreus, no capítulo 11, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos algumas vezes Jesus repreendendo seus discípulos pela sua falta de fé. Um dos pontos assim que eu observei bastante foi quando Pedro tirou o olho de Jesus, quando Jesus pede para ele vir caminhando sobre as águas e começa a se afundar. E Jesus vem na sua direção, pega pelo seu braço e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E em outra ocasião, os discípulos não conseguem expulsar um demônio daquele jovem lunático. E o seu pai vem até Jesus e diz que os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando? E a palavra de Deus nos diz que os discípulos em particular, eles chegam até Jesus e perguntam por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus lhes responde: por causa da sua pequena fé. Agora eu vos digo, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, vocês podem dizer a este monte: sai daqui para acolá, e este monte vai. Nada será impossível para vocês. Então, meus amados, eu aprendo aqui, olhando mais para as repreensões de Jesus, e no meu coração eu vi que para a gente aumentar a nossa fé, nós temos que ter a Bíblia, a direção, afinidade com Deus nas nossas orações. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro ali afundou nas águas pela sua falta de fé. Pedro estava gritando naquele dia que o barco estava a pique juntamente com os demais discípulos. Mas eu vejo Pedro obedecendo sempre às ordenanças de Jesus. E quando Jesus é assunto ao céu, ele pede para que eles ficassem ali em Jerusalém, até que do alto viesse o revestimento. E Pedro fica ali orando juntamente com os demais discípulos. E a fé de Pedro vai aumentando. E quando ele recebe o selo, que ele recebe o batismo no Espírito Santo, a coragem de Pedro aumenta, a sua fé aumenta. A Bíblia diz que ele com ousadia sai, prega e quase 3.000 almas aceita Jesus. E depois, um dia Pedro e João estão indo para o templo e na entrada do templo está ali um homem paralítico. E o Pedro, ele toma a iniciativa, ele disse: olha para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta. Então, a fé de Pedro aumentou bastante, devido à afinidade com Deus e à perseverança na oração. Que Deus os abençoe e tenha um bom dia.